Boa noite, mano. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Assim como contra o Vitória, hoje o Fluminense tinha um bom resultado ali nas mãos, né? E acabou sofrendo um gol de pênalti no último minuto que jogou esses pontos importantes no Brasileirão por água abaixo. O que foi determinante para o Fluminense não sair hoje do Maracanã com a vitória na sua análise? E o que explica um jogo tão controlado durante o segundo tempo acabar com um resultado ruim para o Fluminense na tabela? Obrigado. Bom, boa noite a todos. Meu ver, era para estarmos comemorando mais uma vitória aqui. E só não estamos comemorando por essas coisas do futebol, né? Jogamos, ao meu ver, para estabelecer aí um placar de 4 pelas chances claras que tivemos. Tivemos mais 2, 3 chances cara a cara, né? Tivemos uma com o Lima, tivemos uma com o Nonato, tivemos um bom controle de jogo durante quase que toda a parte do jogo. Tomamos a iniciativa, assumimos a responsabilidade, fizemos um bom jogo. Mas na hora do fechamento dele, numa bola longa, né, aparentemente uma bola despretensiosa, no meio do trajeto, um jogador do Grêmio meio que se livrou da bola, jogou ela para dentro da área, e o árbitro marcou pênalti aí nessa última bola do jogo. E a gente toma o gol no finalzinho de novo e sai com esse sentimento de frustração, porque o time jogou para merecer outro resultado. Por que elas ainda acontecem? Talvez porque a gente, quando perde alguns jogadores importantes, como o Ganso, como jogadores que retêm mais a bola, o jogo fica um pouquinho aleatório demais, e o jogo aleatório pode ser a teu favor e pode ser contra. E não pode ficar aleatório quando a gente está vencendo ele. A gente tem que ter, acho que já falei com isso sobre maturidade, segurar um pouco mais a bola. Mas hoje nem tomamos pressão de nada. O Grêmio jogou uma bola longa, nós jogamos a bola na frente, mas a bola também não era uma bola tão fácil de segurar. A bola entrou nas costas de John Kennedy. E eles rebateram a bola entrou e tomamos o gol. É duro, mas temos que ter ensinamentos em cima de situações como essa, exatamente para a gente não deixar acontecer de novo. Boa noite, Mano Menezes, Lucas Mol da Litoral News. Você falou do lance do pênalti, deu para ver ali na hora da reação de alguns jogadores, principalmente no banco de reservas do Felipe Melo. Ele ficou bem indignado com a marcação do pênalti, foi até expulso depois pela arbitragem. Eu queria saber de você o que você achou da sinalização e se você concorda também com a indignação do Felipe. A indignação é um somatório do momento, da frustração que você traz junto, você leva junto, né? O lance é um lance em que o jogador joga a bola de cabeça e ele e o Fábio, a trombada seria inevitável, né? Mas o Fábio estava com a perna aberta. Então eu acho que a gente também tem que entender que por mais duro que seja, por mais desnecessário que seja, o Fábio ampliou o corpo, né? E o árbitro marcou. Talvez poderíamos reclamar do excesso de acréscimo, que num jogo em que a gente jogou o tempo inteiro e não tinha razão nenhuma de ter 8 minutos, mas acho que a penalidade máxima foi. Embora ele tenha tido uma arbitragem muito confusa durante todo o tempo, errou bastante, né? Acho que na penalidade máxima ele acertou. Boa noite, Mano. Caio Bloch da Trivela. Eu queria te perguntar sobre o final do jogo em específico. Nas últimas vezes em que o Fluminense sofreu resultados adversos no fim do jogo, em alguns momentos você disse, faltou uma simplicidade, falhamos aqui, falhamos ali. E hoje, especificamente, o que você acredita que faltou para o Fluminense ter matado o jogo antes? E o que o Fluminense errou de pior para que tomasse o gol no fim, um lance de pênalti? Você acha que o início da jogada foi preponderante para isso? Poderia ter sido diferente? O que o Fluminense fez de errado para tomar um gol no fim? Não tem um erro grave que a gente possa analisar como o preponderante ou determinante para sofrer o gol, né? Chutamos a bola para frente, a bola voltou rápida, né? Eles tiveram sorte, porque o jogador que deu o passe final nem quis dar o passe final para o jogador que sofreu o pênalti, né? Mas é assim.
Quando eu falo de maturidade, não é especificamente sobre um ou sobre outro, eu falo de equipe, né? Você segura a bola, você não comete faltinhas desnecessárias para ficar erguendo bola na tua área, né? Coisas desse tipo que os jogadores sabem, eles são grandes jogadores e sabem. Boa noite, mano. Boa noite. Caio Pereira, do Jornal Globo. Com a sequência de cartões amarelos ali na hora do pênalti, da marcação do pênalti, o Fluminense agora tem muitos jogadores suspensos para a próxima rodada, que é um confronto importante contra o Inter fora de casa. Eu sei que falta ainda uma semana para o jogo, mas o quanto esses desfalques vão dificultar ainda mais a vida do Fluminense nessa briga contra o rebaixamento nas rodadas finais? Pelo jogo em si, é óbvio que nós teremos desfalques importantes, né? Mas uma hora eles iriam acontecer. Não é normal acontecer todos ao mesmo tempo, né? Perdemos o Ganso no finalzinho do primeiro tempo por reclamação. Teve o lance do Fábio e aí é o pênalti, né? Eu nem sei se o pênalti era para ser marcado com cartão, porque às vezes vai, às vezes não vai, não entendo muito esse critério. Foi uma bola disputada, o Fábio não fez uma falta depois de ter sido batido, né? Então eu acho que a penalidade máxima já era o suficiente. E aí um pouco de inconformidade nossa na hora, o que eu entendo, pela frustração de tudo junto. Agora vamos ter que resolver com o grupo, como sempre é, quando você tem as ausências. Eu acho que a gente tem jogadores no grupo capazes de a equipe estar forte para fazer um bom jogo em Porto Alegre. Mano, Bárbara Mendonça, Globo, tudo bem? Boa noite. Queria que você explicasse um pouquinho a sua opção pelo JK hoje, né? O JK acaba sendo um nome muito lembrado até pela proximidade do 4 de novembro, na segunda-feira. Um jogador que tem ali oscilado um pouco, chegou a não ser relacionado em algumas partidas. Foi uma opção sua hoje. Queria que você falasse sobre esse momento dele contigo, nesse convívio ali no CT Carlos Castilho e o motivo, o que te levou a optar pelo JK hoje. Eu não iria colocar JK. Talvez seja aí que você queira chegar, então já vamos chegar onde você quer, né? É que eu leio mentes. Eu tenho anos desse negócio, eu leio mentes. Chegaríamos aí, inevitavelmente. Então, podemos chegar. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que ano tinha acabado, né, de sair, sempre tivemos uma saída por lá, e não acho que foi porque ele entrou, que o time teve nenhum tipo de problema, né? Não é fácil entrar aquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento de jogo, né? Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava aí 2, 3 minutos para acabar o jogo, era o que a gente fez. Mano, aqui, boa noite, Rafael Siqueira, do canal do Lessa. Queria te perguntar sobre o emocional do time, porque o time entrou com vários jogadores pendurados, né? Acabou que vários deles ficaram suspensos mesmo, só que vários foram por reclamação, por perder a cabeça, o caso do Ganso, o caso do Thiago Santos. Se você lembrar de mais algum também, você pode citar, mas eu queria te perguntar do lado emocional, se você acha que o time devia ter se preocupado um pouco mais com o emocional, sabendo que estava pendurado para um jogo difícil contra o Internacional, ou se você acha que foi a arbitragem que pesou um pouco a mão nesses cartões. Obrigado. Acho que a arbitragem foi muito rigorosa com os cartões. Acho que o árbitro também tem que entender o momento da marcação da penalidade máxima, se colocar no lugar dos jogadores. Já aconteceu um lance anterior que foi muito absurdo, o cartão amarelo de Cauã, por exemplo, que não foi no decorrer das reclamações da penalidade máxima. Cauã estava sendo substituído e tinha um jogador caído. Um jogador, acho que se não me engano era Lima. E ele quis que Cauã saísse do lado de lá do campo. Ora, se tem um jogador caído, não faz diferença nenhuma se Cauã sai do lado de lá ou sai do lado de campo. Ele não está retardando o jogo. Mas é aquela coisa da orientação, né? Ele se preocupa mais com a orientação e de cumprir rigorosamente a orientação de que apitar bem. Porque se ele apitasse bem, ele tinha visto a falta em Cauã no primeiro tempo, que foi escandalosa na entrada da área. Cauã girou em cima do zagueiro, ia entrar na área, e isso ele não viu. Quer dizer, para isso eles são bons, né? Mas para outras coisas eles não são tão bons assim, que é tão óbvio que todo mundo viu.
Então, acho que tem que apitar o jogo para o jogo, né? Quando você merece, quando você passa do ponto, quando você faz uma falta grave, aí você aplica cartão. Mas eu acho que ele não entendeu, né? Que é um lance aos 40, 50 minutos de jogo, que isso geralmente causa um tipo de comportamento que ele poderia administrar da mesma maneira como ele administrou, por exemplo, a solada que Reinaldo deu em áreas já com cartão amarelo, e ele não aplicou nada, né? Várias coisas ele administrou no jogo. Então você tem que administrar também, porque isso faz parte de uma boa arbitragem, né? Mas teve outros jogos, por exemplo, que foram muito rigorosos com a gente. Se não me engano, o jogo que ganhamos do Cruzeiro, tomamos 7 cartões amarelos num jogo que foi limpo, bem jogado. Porque o árbitro também não era tão experiente a ponto de saber conduzir. Quando você pega um árbitro mais experiente, um árbitro mais rodado, ele sabe entender esses momentos e sabe dar tranquilidade ao jogo. Ele nunca deu tranquilidade ao jogo e aí terminou assim, dessa maneira. Mano, boa noite. Eduardo do Mosaico Esportivo. Queria saber de você, além dos desfalques que o Fluminense tem, se esse entreveiro entre você e o Marcelo pode afetar o restante da temporada do Fluminense. Obrigado. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol ele é feito dessas coisas também, às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. Boa noite, mano. Pablo do Mosaico Esportivo. A minha pergunta é em relação ao John Arias, que vem tendo boas atuações no Fluminense. Apesar dos erros de arbitragem, o empate hoje que não foi bom para o Fluminense, mas eu gostaria de destacar a atuação do John Arias, a peça que ele é importante no time do Fluminense. Obrigado. John Arias fez um bom jogo do início ao fim, né? É um jogador que iniciou bem, levando vantagem pelo lado. Aliás, a gente iniciou bem o jogo, levando vantagem pelos dois lados, pelo lado esquerdo também, com passagem de Diogo e se juntando com o Lima, se juntando com o Ganso, às vezes quando caiu para cá, e Keno, né, abrindo o corredor para a gente usar. A gente foi bem dos dois lados. E Arias é um jogador acima da média, a gente sabe disso, vocês sabem disso. Acho que é uma unanimidade aí no futebol brasileiro. E todos os méritos são dele. E vamos contar com ele aí na reta final, graças a Deus. Manu, a última aqui para encerrar. Mano, só insistindo nesse assunto do Marcelo, você falou que ele falou com você, e quando você explicou, você falou que faltavam poucos minutos para o jogo acabar. O que deu a entender é que o Marcelo reclamou de entrar com pouco tempo de jogo. Eu só estou te fazendo essa pergunta para não dar a entender e ficar esclarecido se o ponto é esse. Não foi isso. Não foi isso. Foi outra coisa. Ok, mano, obrigado. Aquela hora quando você entra, né? Você entra para fechar o jogo, não tem jeito, né? Então, qualquer jogador, quando você vai colocar nos minutos finais, você fala para ele que ele está entrando para fechamento de um jogo, né? O jogador sabe disso, tá? Mas a questão a gente vai resolver internamente. Obrigado. Boa noite a todos. Vou falar algumas coisas aqui, depois, obviamente, vou abrir para perguntas, já para deixar claro só sobre o tema que eu vou falar, que é a arbitragem. Ao longo do campeonato, eu tive aqui só uma vez, foi no dia do jogo do Vasco, porque eu acho que é muito claro para vocês que eu prezo muito pelo equilíbrio do campeonato, equilíbrio das reclamações. Trabalho isso, inclusive, internamente, no sentido de que a gente tem que ter o máximo de equilíbrio para enfrentar os problemas que a gente enfrenta no futebol brasileiro. E não são poucos. No jogo de sábado contra o Vitória, eu escrevi um texto no Instagram dizendo que a minha preocupação era com o futebol brasileiro. O nível de ruindade é muito grande. Assim, não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes.
Mas no jogo de hoje, assim, eu vou ousar discordar do que eu escrevi. E não estou falando do pênalti. Acho que o pênalti é até discutível, mas acho que foi pênalti. Mas você tirar 5 jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. Assim. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E eu não tenho nenhum problema de dizer isso publicamente, porque eu já disse lá para ele. E mandei ele botar na súmula. Primeiro, não havia nenhum motivo para dar 8 minutos de acréscimo no jogo de hoje. A gente já teve jogos aí perdendo que se gastou. O próprio jogo do Vitória, no sábado, né? O árbitro deu 4 minutos. Então, quando a gente joga fora de casa, toma um gol aos 45 de um pênalti inventado, que foi o que aconteceu no sábado, o juiz dá 4 minutos. Aí hoje, e aí eu ouvi o final da resposta do Mano aqui. A gente vê futebol, eu vejo futebol desde os meus, 5 anos de idade, tenho 46, são 41 anos vendo futebol. Um bom árbitro, ele administra uma partida com inteligência, com equilíbrio. Hoje só o Fluminense jogou, entende? Sem nenhum demérito ao Grêmio. O Grêmio é um grande time, a gente sabia que era um confronto muito difícil. A gente sofre 1-0, vira o jogo para 2-1, limpamente, jogando uma grande partida, né? E em nenhum momento o Fluminense atrasou o jogo, fez cera. Nós não tivemos uma intervenção do VAR no jogo. E ele deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo, com a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses 8 minutos, após acontecer o pênalti, que salvo engano foi 50, ele tira o Fábio, Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Cauã Elias. Fez o serviço bonitinho. Tirou o goleiro, tirou um zagueiro, tirou um meia e os 2 atacantes principais do Fluminense. Então, assim, com todo respeito, eu não conheço um árbitro que apite um jogo e não saiba a lista de pendurados. Tanto é que um árbitro... Na verdade, esse rapaz ele tem uma mistura de imaturidade com má intenção, porque ele já apitou outros jogos nossos, mas hoje ele foi mal intencionado e imaturo. Porque eu já vi vários árbitros apitarem semifinais de competições importantes e saberem que não podem tirar jogadores de uma final importante, né? A não ser que, obviamente, o jogador ultrapasse todos os limites, ou faça uma falta para cartão vermelho, etc. Então, o que aconteceu hoje foi vergonhoso, repito, não o pênalti. Não estou entrando no mérito do resultado do jogo, da justiça do resultado do jogo. Mas são 5 anos como presidente do Fluminense e todas as vezes que eu me manifestei, me manifestei tecnicamente, me manifesto tecnicamente. Mas hoje não tem como manifestar tecnicamente. Até no jogo de sábado do Vitória, o Barradão é um estádio onde a gente tem... O camarote fica encostado no campo, a gente consegue descer e ir direto ao campo. A gente conversou com o árbitro, enfim. Eu, nosso vice-presidente, o Matheus, a gente perguntou para ele, ele falou que havia visto um empurrão, enfim, nas costas. Deu a justificativa dele. Mas hoje o nível de arrogância desse rapaz, o nível de imaturidade dele hoje, o nível de má intenção dele de esfacelar o Fluminense para o jogo da próxima sexta-feira, foi uma vergonha. Eu falo aqui com a maior tranquilidade do mundo. Ele deu acréscimos que não tinha nenhuma necessidade. O jogo não foi um jogo para 8 minutos no segundo tempo, nem de perto isso. O jogo correu o tempo inteiro, o Fluminense atacou, e ele beneficiou o time que não atacou, que não jogou o jogo, que não jogou futebol. E no final, teve o desplante de liquidar a gente para a semana que vem. Então, lamentável. Eu, na semana passada, escrevi que a CBF precisa se posicionar, porque a mudança de critério é semanal. Não sei se vocês sabem, mas no dia que o Matheus Martins deu a cotovelada no Cano, na reunião de segunda-feira que a CBF faz sobre a arbitragem, o presidente da comissão de arbitragem, todos os árbitros presentes reconheceram que era pênalti e expulsão. E na segunda agora, mais uma vez, reconheceram e pediram desculpa dizendo que não foi pênalti. Porra, não é possível. Assim.
A gente... e não se vê nenhuma medida. Se afasta o árbitro, aí o árbitro fica 10 dias fora, aí volta, aí apita a Série B, né? Como se os jogos da Série B não fossem... A punição é botar o cara para apitar a Série B, como se a Série B não fosse uma competição importante, enfim. E todas as outras, a C e a D, não importa, tem que ter os melhores árbitros em todas as competições. Eu sou um defensor de que a gente possa ter meios de melhorar, mas no lance do Vasco, por exemplo, eu fiz aquela reclamação formal, a resposta que eu recebi foi: a câmera que a gente usa no VAR é a mesma câmera da TV que transmite o jogo. Aí eu perguntei, quer dizer então que numa competição que tem 4 televisões transmitindo, é uma tecnologia para cada jogo, depende da tecnologia da televisão. Aí a resposta foi, ok, é isso mesmo. Aí eu vou internamente e falo para os jogadores, falo para o treinador, falo, olha gente, a câmera, não tinha uma câmera para ver que a bola bateu na mão do Verratti. Aí a gente joga contra o Atlético Goianiense, a bola sai um palmo, eu vou lá e faço a mesma pergunta. Não, a tecnologia é a mesma, mas os ângulos da câmera são diferentes. Porra, não tem como esse troço dar certo, assim. É uma esculhambação completa e absoluta, assim. Não há uma semana que não se tenha uma resposta concreta sobre absolutamente nada. Há sempre uma justificativa para o que acontece, sabe? Então, aí daqui a pouco começa a discutir a tecnologia do impedimento, aí o VAR entrava em todos os jogos, aí na última rodada o VAR não entrou. Aí hoje, assim, há um lance de pênalti, aos 50 minutos, como há um lance de pênalti, acho que, repetindo, tá? Pode-se haver discussão, mas eu acho que foi pênalti hoje. Então, a discussão não é o pênalti, a discussão é a má intenção de esfacelar a gente. Mas existe um árbitro vendo na televisão no ar-condicionado, então não é possível que o árbitro não chame para ver, porque eu já vi o lance de hoje algumas vezes e há a possibilidade de haver uma interpretação de que o atleta do Grêmio botou o pé primeiro e depois projetou o corpo, em que pese o Fábio ter ido de encontro a ele. Então por que não intervir um pênalti aos 45, num pênalti aos 50, para poder ver? Então assim, se vocês pegarem a leitura labial dele, eu estava na cabine e estava vendo o jogo na televisão agora, né? Estava dentro da cabine vendo o jogo. Ele já fala no microfone para o VAR. Goleiro, pode pegar, que todos vocês vão ver. Não precisa nem contratar ninguém para fazer leitura labial, não. Goleiro chegou atrasado e derrubou o atacante, é pênalti. Ele já falou antes. Assim, ele foi incapaz de perguntar, e aí? O que você viu aí de cima? Então, assim, vem premeditado, sabe, para fazer certas coisas, infelizmente. É isso, assim, lamentável que a gente esteja aqui sempre falando dessa história. E eu falo tranquilamente, porque vocês podem resgatar aí 5 anos como presidente, 5 anos e meio. Essa é a segunda vez que eu venho. Sim. Primeira naquela do Daronco. E agora dessa vez. E aí, assim, fica uma impressão, sabe, de que tem muita gente que grita, que reclama, que chuta a grade, etc. Mas fica difícil, a gente não tem o que fazer, né? A gente faz ofício, a gente vem aqui e fala. Vocês da imprensa são críticos contumazes à falta de critério e ao trabalho que está sendo feito. Mas o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer é vir aqui e clamar para que as pessoas minimamente botem a mão na consciência, os que dirigem e os que trabalham dentro do campo, para ver o que está acontecendo. Entende? Porque a gente tenta trabalhar de maneira correta, enfim, obviamente que isso aqui não é nenhuma isenção de responsabilidade, absolutamente nada, né? Nós, enfim, estamos fazendo um ano muito difícil e a gente tem consciência disso, mas é muito difícil também que quando a gente jogue o jogo que a gente jogou hoje, a gente saia prejudicado como a gente saiu. É isso, estou abrindo aí para perguntas. A discussão entre Marcelo e o técnico Mano Menezes durante o jogo entre Fluminense e Grêmio na sexta-feira, resultou em uma decisão significativa. Durante o jogo, Marcelo foi chamado para entrar em campo, mas após a discussão com Mano Menezes, ele retornou ao banco de reservas. Este episódio aumentou ainda mais o prestígio de Mano Menezes nos bastidores do clube. Contratado em julho, Mano foi escolhido justamente por sua postura firme, algo que a diretoria do clube buscava após a saída de Fernando Diniz. Como você vê essa situação entre o treinador e o jogador? Se você está gostando desse conteúdo, dê um like para mostrar seu apoio.
Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e com isso trazer mais conteúdos interessantes para vocês. Valeu!